Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz, né? Pedimos a todos vocês aí que dê um feeling na qualidade do som, se está bom o som, a imagem, tá? Que nós estamos num outro estúdio agora aqui hoje. Bom, o assunto que nós vamos tratar hoje aqui com todos vocês é a história da relação da NASA com os discos voadores. Bom, é engraçado, né? Se a gente tem uma declaração de Edgar Mitchell, que é o 6º astronauta a pisar na Lua. Ok? É o astronauta da Apolo. Qual Apolo? Qual Apolo? Você é o 6º astronauta? Qual é Apolo? Primeiro, os 2 primeiros astronautas a pisar na Lua foram na Apolo 11. Tá? 2, só 2, um ficou em órbita. Depois nós tivemos a Apolo 12, são mais 2 astronautas. A Apolo 13 deu chabu. Os astronautas não pisaram na Lua, né? Que deu zebra, tá? Então aí vem a Apolo 14. Então o Edgar Mitchell é astronauta da Apolo 14. Tá? Ele era o comandante da missão, inclusive. Né? E ele faz a seguinte declaração, de que os extraterrestres impediram uma guerra nuclear aqui na Terra. E ele dá uma declaração que isso é papo corriqueiro dentro da NASA. Aos diálogos, às conversas, né? Ele falou assim que lá no começo, lá na época, era proibido você falar em público essas coisas. Era uma coisa vetada, né? Mas ele disse que agora, na época que ele fez essa declaração, a coisa já estava mais solta, ninguém estava ligando muito mais para isso, que a qualquer hora, a qualquer momento, né, a NASA tinha que fazer isso. Bom, nós tivemos no início, né, existia a época que quando começou a acontecer os fenômenos ufológicos, que foi a partir de 1947, aquela onda de discos voadores no mundo, e quando chega no começo da década de 50, né, que os Estados Unidos começam a fazer testes com a bomba H, com a bomba de hidrogênio, e nessas regiões onde se faziam os testes nucleares, a aparição de UFO era muito intensa. E isso preocupava demais, né, o exército americano. E o que aconteceu foi o seguinte, o governo americano, ele não é um governo onde todo mundo é unido, sabe? Igual aqui no Brasil, não tem a direita, a esquerda, não tem uma ala da Marinha, da Força, sabe? Então, na década de 50, no começo da década, não existia NASA, porque os Estados Unidos não tinha nada a ver com o espaço, sabe? É só quando o ser humano começa a lançar os primeiros foguetes para o espaço, tentar colocar o primeiro homem em órbita, aí sim, a Força Aérea, uma ala da Força Aérea foi dedicada, deslocada para assuntos espaciais. Então, quando esta nova ala da Força Aérea foi designada para trabalhar com assuntos espaciais, aí foi fundada a NASA. Procurem para mim aí a data de fundação da NASA no celular, hein, meninos. Vamos lá, vocês que são experts no assunto. 1950 ela vai pancada, vocês vão ver. NASA, National Administration, né? And Space, 29 de julho de 58 é a fundação da NASA, certo? É a administração, né, nacional de aeronáutica e espaço, por isso que é a NASA, é a tradução da palavra NASA, tá ok? Mas, antes disso, me pegue aí, por favor, a data da fundação do projeto Blue Book. Quando que se iniciou o projeto Blue Book? E vocês vão ver que o projeto Blue Book é uma ala da Força Aérea Americana que contratou o astrofísico Hynek, J. Allen Hynek, para pesquisar fenômenos esses ufológicos que estavam então, né, porque a Força Aérea ela não tinha especialistas, eles eram militares, né, e ele precisava de alguém especialista em astronomia, astrofísica, para fazer a análise dos fatos.
Então, tínhamos uma ala da Força Aérea, então, que coletava os dados sobre UFOs. E esses dados caíam na mão, então, desses cientistas que faziam análise desse fato, desse fenômeno, e tentavam dar uma explicação lógica para esses fenômenos anômalos, vamos assim dizer. Só que esse projeto Blue Book, ele não tinha um interesse de esclarecer publicamente o fenômeno. Não. O interesse era acobertamento militar. Então isso é muito importante que vocês entendam. A NASA, não existia NASA, ou seja, a Força Aérea não estava pronta, o governo americano não estava pronto para chegar a público, presta atenção, e informar os Estados Unidos inteiro, ou o mundo inteiro, que uma força invisível, que uma força extraterrestre estava visitando, abduzindo pessoas e a Força Aérea não tinha o mínimo controle sobre este fato ou sobre esse fenômeno. Ok? Ok? Não tinha o mínimo. Então, isso causou um congluo entre as forças militares para fazer o seguinte: nós não vamos divulgar absolutamente nada antes de nós termos absoluta certeza do que é, quem são e quais são as suas intenções aqui na Terra. Tá ok? Então, no início, a Força Aérea, ela ficou voltada a fazer a seguinte coisa: desmentir toda aparição ufológica. Então, veja bem, ele levava essa equipe, junto com o J. Allen Hynek, certo, a Força Aérea. Aparecia um fenômeno numa cidade, o caso de contato com uma pessoa, inclusive, abdução de uma pessoa. Aí essa equipe da Força Aérea, ela ia, pegava esse cara, levava para o laboratório, fazia toda a investigação dele, guardava essa informação e publicamente no jornal chegava lá: olha, isso foi fogo do pântano, é o planeta Vênus, é um fenômeno atmosférico, não tem nada, absolutamente nada a ver com ET. Então, era a famosa chamada, né, a desinformação. Eles nunca iriam oficialmente assinar embaixo que esse fenômeno era real, estava ali, estava existindo. Embora quem assiste aquele seriado que está na Netflix, na History Channel, que é o projeto Blue Book, né, vai saber de toda essa maracutaia que eu estou falando para vocês. Tá ok? Eu conheço o Hynek pessoalmente. Eu estive com ele pessoalmente aqui no Brasil 2 vezes que ele veio ao Brasil. Tá? Esse astrofísico da NASA. Infelizmente ele já faleceu. Né? Mas deixou um legado extremamente importante. Esse projeto Blue Book, ele vai até uma certa época, na década de 60, e ele termina muito antes do homem pisar na Lua. Mas o que a gente vê nesse próprio seriado do projeto Blue Book é o seguinte: existia a Força Aérea, existia o Exército e existia o FBI e a CIA. Todos eles montaram projetos de investigação ufológica independente e separada, e um não colaborava com o outro, que eram as divisões de inteligência dentro do próprio governo americano. Inclusive, na época, o próprio presidente dos Estados Unidos ficou puto da vida, porque ele sabia disso, que estavam fazendo essas investigações, e ninguém trazia informação para ele. Por isso que uma hora ele chama o Hynek lá e a força fala: olha, você vai relatar diretamente para mim tudo o que você investigar e descobrir, antes de relatar para a Força Aérea até. Chamou ele na xincha lá no canto, né? E nem a Força Aérea sabia que ele passava os documentos para o Badopano, para o presidente americano, que ele estava investigando. Olha a maracutaia dentro do próprio governo, é o controle de poder. Por que isso? Porque os militares que estavam no poder, né, principalmente os militares, eles montaram um projeto ultra secreto, se chamava MJ-12.
MJ-12, o projeto Majestic. Esse MJ-12 foi um projeto extremamente secreto, que nem o governo americano sabia, e onde uma cúpula de generais, de pessoas de alta cúpula, é que controlava todas as informações e o conhecimento sobre o fenômeno OVNI. Tá? Ok? Então, quando os Estados Unidos começa a famosa corrida espacial com os russos lançando o primeiro Sputnik em órbita da Terra, sabe, os americanos passaram a ter um terror incrível, de que se os russos podem botar um satélite em órbita da Terra, podem botar uma bomba atômica. E esse satélite era engraçado, sabe qual que era o temor? Ele passava todos os dias sobre a cabeça dos americanos. E era visível naquele horário que eu falo para vocês, porque é o primeiro satélite, entendeu? Então, aquela propaganda, jornal, os russos colocar e todo mundo ficava olhando o satélite dos Estados Unidos americano, ver passar sobre sua cabeça um objeto russo. Então, existia uma coisa muito complicada na década de 50 e década de 60, que era dois medos. O medo de um ataque soviético e o medo de uma invasão extraterrestre. Essas duas coisas caminhavam juntas. É por isso que o governo americano fabricou a história de Roswell, da queda do disco voador em Roswell. Simplesmente para dizer para a comunidade de que nós temos controle, os ETs caem, morrem, são falíveis como nós. Certo? Mas, na verdade, ao mesmo tempo ele negava. Não, ele lançava a ideia e depois ele próprio negava. Não existiu disco voador, não existiu nada, isso aí não se viu, tal, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele fazia esse jogo. É o que faz o Bob Lazar nos Estados Unidos. É outro implantado pela própria CIA, pela própria FBI. O cara fala que trabalhou lá na Área 51, fala que tem ET, disco voador, tem tudo. E por que ele não vai preso pelo Sistema de Segurança Nacional? Já estava preso no dia seguinte, mas ele é um implante da própria FBI, certo? Do próprio controle, entendeu? Aquele cara que lança a memória para falar exatamente que os americanos estão no controle de tudo, que ele tem a tecnologia ET, que o disco voador está lá. Não se preocupe, don't worry. Para os americanos, mas tudo isso é uma grande bobagem, tá? Então, durante a década de 50, a década de 60, 70, quando os americanos começaram a fazer o primeiro voo espacial de um americano, que os russos jamais relatavam absolutamente nada. Tudo era secreto dos russos. Ninguém sabia quando os russos iam lançar, não tinha essa propaganda dos Estados Unidos. Vamos ter um lançamento da NATO, todo mundo vai lá, público, televisão, para ver o lançamento. Então, vocês vão ver que tem um fenômeno muito interessante. Quando o primeiro astronauta americano, né, foi fazer o primeiro voo orbital. Quando ele é lançado, vocês vão ver que tem uma descrição que ele fala, que acontece umas luzes estranhas que começam a seguir a espaçonave, ficar em volta da espaçonave, e ninguém sabe o que é. Isso já tem no primeiro voo humano com seres humanos no espaço. E todos os voos, foi seguido de perto por naves extraterrestres, inclusive o próprio voo da Apollo 11, quando os astronautas saíram da Terra, porque o voo para a Lua funciona da seguinte maneira, presta atenção, que eu vou dizer para vocês, deixa eu colocar na luz aqui para vocês. Então, você tem aqui a Terra e você tem aqui a Lua, tá? Quando um foguete é lançado, você não lança o foguete direto para a Lua, não é assim que funciona. Porque gasta muito combustível e tal, e sempre tem que ter um ajuste na rota e tudo mais. Então, o lance é o seguinte, ó. Ele lança o foguete primeiro, e quando chega aqui, ele desliga o foguete, o reto foguete, e fica em queda livre. Ele entra em órbita da Terra. Em órbita da Terra, ele pega uma velocidade muito grande, viu? Porque ele está em queda livre, ele pega uma velocidade muito grande.
Depois que ele está numa velocidade, dá umas 3, 4, 5 órbitas até. Aí que os caras calibram e acionam para ele vir fazer isso aqui, ó. Ele faz isso aqui, ó. E entra em órbita da Lua. Essa é a trajetória que ele faz. Tá? Então, quando ele estava aqui, em órbita da Terra, Apolo 11, existe uma mensagem e uma foto, e uma filmagem que ele faz. Ele fala assim para a NASA, Houston, temos à minha direita aqui um buggy. Em inglês, um buggy é como se fosse um vagão no céu, um charuto. E tinha uma nave charuto bem grande, seguindo de perto a Apolo 11. Se você procurar essa foto, ela existe. Pode procurar fotos da Apolo 11 e esses objetos vão seguir o voo da Apolo 11, do primeiro astronauta a pisar na Lua, durante toda a missão. Inclusive, quando Neil Armstrong vai pousar na Lua, existem luzes na Lua o tempo todo. O tempo todo os astronautas vêem luzes na Lua. E eles, toda vez que eles iam relatar algo assim, eles mudavam o canal, porque tinha um canal público, que um canal que ele falava, e todo mundo aqui na Terra acompanhava o papo dos astronautas, certo? É aquela mídia, midiática. Mas toda vez que ele tinha alguma coisa secreta para relatar, ele mudava o canal do rádio para o canal codificado, que eles chamavam. Aí só a NASA captava, porque a transmissão era em código e é difícil quebrar esses códigos. Tá? Bem, então isso aconteceu. Então, durante toda a década de 50, 60, 70, 80, nós tivemos esse acobertamento dos militares e das autoridades. Inclusive, eu acredito que houve um convênio da OTAN e da própria ONU, né, para que não se divulgasse absolutamente nada de forma oficial sobre os discos voadores. No entanto, o tempo foi passando, tal, aí nós chegamos no ano 2000, 2000 e pouco, aí você sabe qual que é o primeiro país no mundo que resolveu abrir os arquivos da Força Aérea sobre o fenômeno UFO para o público? Vamos ver se vocês sabem quem é. É um país da América Latina. A NASA nunca abriu até hoje seus arquivos de investigação ufológica. Está vendo? Todo bom ufólogo, toda pessoa que gosta de ufologia, tem que estudar a ufologia. E estudar toda a história da ufologia. Desde 47, tá? O primeiro país foi o Chile. O Chile a divulgar os seus arquivos e abrir os seus arquivos de todos os casos que os aviões, que os militares seguiram. Inclusive, tem um relato, presta atenção, tem um relato de um UFO de mais de 500 metros de diâmetro. 500 metros não, 500 quilômetros de diâmetro, que foi detectado sobre o Brasil, pelo Chile. Mas como ele estava muito alto, ele nem quase apareceu aqui para a gente, mas os radares do Chile detectou, e isso foi para a televisão até. E os militares foram entrevistados, falando que realmente eles tinham detectado algo assim. Ó, um UFO de 500 quilômetros, cara. Se ele baixar, ele fica maior que a lua cheia. É que ele estava longe, a milhares de quilômetros da Terra, certo? Você vê que no meu projeto eu coloco uma nave de 80 quilômetros a 500 quilômetros de altura, dá o diâmetro da Lua, em proporção de iluminação, tá? Uma nave de 500, então, cara, se ela parar, ela fica 10 vezes maior que a Lua. Já pensou um objeto brilhando 10 vezes maior que a Lua, do lado da Lua? Vai ser um show. Bom, então, a NASA, sempre que questionada sobre o fenômeno UFO,
Não sabemos. Isso, ele dava aquela máxima do Padre Quevedo, isso não é que existe. E todos os cientistas apoiavam a declaração da NASA. Os astrônomos, então, todos, é impossível os extraterrestres virem aqui, a lei de Einstein proíbe que as pessoas deslocem na hora da luz, então seria impossível que civilizações avançadas estivessem visitando a Terra, tal, e criava toda essa polêmica que a ciência apoiava ali. Entendeu? Ninguém conseguia admitir a realidade sobre os UFOs. Inclusive, o famoso Michio Kaku, esse japonês, né, que é um físico americano, um físico de partículas, que trabalha na teoria das cordas, este cara, até uns 5, 6 anos atrás, qualquer declaração dele sobre o UFO, ele não aceitava, as teorias de Einstein, isso era impossível, patati, patatá, ok? Tudo bem. Então, tudo continuou até mais ou menos uns 4 anos atrás, quando um investigador da TV americana Fox News, um repórter investigativo, tá? Ele começou a fazer uma investigação por baixo do pano e pegou alguns pilotos da Marinha Americana. E aí vazou por ele aqueles vídeos sobre os caças da Marinha perseguindo OVNIs, com uma filmagem perfeita, excelente, e vazou muitos vídeos, não é um, de vídeo TikTok, saca? O TikTok que a gente fala é aquele cilindro que parece aquele negocinho, né? Tic-tac, aquela goma americana, aquela balinha americana, tic-tac. Então esses UFOs começaram a ser extremamente observados e vazou muito material e vazou dados da Força Aérea. E esse cara veio da televisão e meteu na Fox News. Aí, isso chegou à Câmara dos Deputados e ao Senado americano. Então, os deputados fizeram uma CPI, igual aqui no Brasil, toda hora tem CPI, não serve para nada, só para encher o saco, né? Gastar o nosso dinheiro, que sempre dá em pizza, qualquer CPI dá em pizza. Ninguém vai preso depois da CPI, é uma perda de tempo total, só para inglês ver. Então, lá nos Estados Unidos, basicamente foi a mesma coisa. Eles fizeram a CPI, chamaram o diretor da NASA para explicar essa merda aqui. Ah, os vírus estão aqui, isso é uma ameaça soviética, isso é uma ameaça extraterrestre, é uma tecnologia que nós não temos, é uma tecnologia, né, pelo que a gente está vendo, pelo voo desses objetos, ninguém tem, então alguém vai ter que explicar isso. E a NASA deu 3 meses, não, esqueça, o Senado americano, né, a Câmara dos Americanos, deu 3 meses para a NASA explicar. E deu data. E ficamos todo mundo esperando. Aí, pela primeira vez na história, a NASA foi forçada a vir a público e dar uma declaração, ou seja, uma entrevista coletiva para a imprensa, com o próprio diretor da NASA, ou o presidente da NASA, se vocês quiserem ler, porque não existe a palavra presidente da NASA, é um diretor, né? E com todos os especialistas da NASA sentados ali, respondendo pergunta por mais de 2 horas, uma declaração pública. Porque já no dia seguinte, quando entrevistaram o cientista da NASA na Fox News, ele falou assim, olha, eu não posso dar nenhuma declaração agora, porque todas essas imagens, esse material, está na mão dos meus técnicos. Certo? Eles estão analisando, quando tudo estiver analisado, aí a gente vai vir a público e dizer o que é. Então, estava todo mundo esperando. Cara, quando chegou o dia, tá, eu acompanhei toda a entrevista. Toda, pelos canais, que tem canais na internet, até com tradução simultânea. Eles enrolaram e não disseram merda nenhuma. Aí eles fizeram, no final, eles fizeram uma declaração, que daqui 2 meses e meio ele viria com uma outra declaração oficial, porque o estudo não estava completo. E ficamos esperando a grande declaração oficial agora, pois esse dia chegou do mesmo jeito, né?
enrolou, enrolou, enrolou e disse que tudo estava inconclusivo. Ele não disse nem que sim, que era ET, e nem que não era ET. Ele dizia que os dados estavam inconclusivos. Ou seja, uma forma muito sutil e inteligente, né, de dizer que o Maduro ganhou as eleições. Vocês estão me entendendo? Sabe? É a mesma coisa, é a mesma enrolação. Eles são as autoridades, eles mesmos julgam, eles mesmos fazem, eles dizem o que eles querem para vocês. E o povo tem que acreditar na marra. Essa é uma das mentiras mais deslavadas que nós estamos engolindo há mais de 70 anos das autoridades mundiais. Até o Brasil abriu seus arquivos ufológicos. A revista UFO foi todo mundo lá, tal, e pegou material, pegou bastante material que a Força Aérea investigava mesmo, que a Força Aérea tinha um arquivo. Você está me entendendo? Mas aqueles, sabe o que foi engraçado no Brasil? Que todos os casos que eles liberaram, a gente estava com o saco cheio de saber. Nós mesmo investigamos, nós mesmo exemplo. Não trouxe nada de novo. Agora, eles não abriram o arquivo do chupa-chupa. Eles não deram esse material para a gente do chupa-chupa da Operação Prato. Tá? A Japamala está batendo no microfone, então deixa eu tirar o Japamala. Tadinho, senão fica... Né? Entendeu? É mais fácil. Então, vocês estão entendendo? Como é que essas autoridades nos enrolam em todos os sentidos? Porque aquilo que eles julgam de material top secret nunca chega ao público. Nunca chega ao público. E nós estamos vivendo esta negativa das autoridades até os dias de hoje. Mas eu vou contar uma história para vocês. Eu não posso citar nomes aqui por causa da ética para com essas pessoas, né? Vocês não têm noção quanto eu já fui procurado por militares brasileiros. E quero deixar claro aqui que todos os militares brasileiros que me procuraram foi na maior cordialidade. Nunca sofri ameaça de nada nenhuma, muito pelo contrário, né? Eles sempre me apoiaram e deram toda a liberdade para que eu fizesse a pesquisa, para que eu divulgasse essa pesquisa, né? Porque eu sou o único físico no Brasil com conhecimento de astronomia e astrofísica falando e estudando sobre o assunto e colocando minha cara para bater. Então, eu tive sempre o maior respeito dos militares, né? Sempre fui consultado por eles. Fiz muitas palestras em ambientes militares. Eu não posso ficar citando aqui, né, porque eu não tenho essa autoridade, mas isso eu posso dizer, que sempre tive o maior apoio. Nunca eu fui cerceado no meu trabalho, muito pelo contrário. Os oficiais, os generais, eles me deram sempre o maior apoio e eu quero deixar isso em público aqui no Brasil. E eu agradeço demais aos militares por essa, né, vamos dizer assim, essa abertura que eles me deram. Nunca me chegaram para me forçar, você não vai falar nada, sabe aquela coisa? Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Inclusive, eles tinham o maior interesse em conhecer o assunto e saber do assunto. E tudo que eu pudesse informá-los, né, sobre o tema. E o meu tema sempre foi aberto. Meus vídeos estão aí, né, para todo mundo assistir. Você está entendendo? E eu tenho muitos militares de alta patente no Brasil que sempre acompanharam o meu trabalho de perto. Eu nunca fiz um trabalho secreto, escondido. Quem me acompanha de perto sabe disso aqui, né? Então, quanto a isso, vocês podem ficar sossegados. Mas existe sempre algo que não pode ser dito. Por eles estar numa organização internacional. Mas eu vou contar uma história para vocês muito curta. Antes da pandemia, eu fazia em São Paulo, uma vez por mês, eu ia fazer 2 conferências lá, sábado e domingo, no espaço chamado Consciência Cósmica.
E sempre falava do tema ufológico, além dos temas espirituais, da espiritualidade. E um domingo de manhã eu estava falando sobre ufologia em específico, tá? Um tema ufológico. E uma senhora, terminando a minha palestra, chega até mim e fala: eu preciso muito da sua ajuda, professor. Eu falei: tudo bem, nossa, eu poderia te ajudar. Olha, eu estou chegando dos Estados Unidos agora, eu sou engenheira aeroespacial, trabalhei 15 anos na NASA, no projeto do ônibus espacial. E ela estava voltando ao Brasil para assumir uma cadeira, né, numa universidade de alto renome aqui no Brasil, que eu também não vou citar o nome, senão vocês vão chegar até a mulher. E isso não pode acontecer, né, diretamente. Tá? E ela me disse que naquela semana ela recebeu uma incumbência da ONU para ir a Genebra e reunir uma equipe interdisciplinar de cientistas para elaborar um protocolo internacional sobre como agir diante de um contato extraterrestre. Eu até dei muita risada, brinquei com ela, falei: mas vocês estão preocupados com tudo isso? O descoador nem existe. Ela deu aquela risadinha. E ela foi muito sincera comigo, muito sincera, porque ela falou assim: olha, professor, eu não sei nada sobre o assunto. E eu falei: ó, tudo que você precisa de mim, conta comigo, conta comigo. E ela foi, tá? Esse protocolo já está pronto. E todos os países signatários da ONU devem ter assinado. Não sei se a Rússia assinou, se a China assinou. Eu não sei, não tive acesso a essa informação de quem assinou. Provavelmente tinha representantes russos nesse comitê. E chinês, tudo. Tem que ser interdisciplinar. Tem que, né, todos que são membros da ONU. Agora eu pergunto, por que esse protocolo teve que ser feito? Porque eles acreditam que estamos muito próximo de um contato em massa. Muito próximo de um contato em massa, e que isto tem que ser organizado e todos os países têm que reagir e agir dentro do protocolo. Ninguém pode sair atirando em ET. Você está me entendendo? Você vê, e o nosso mundo está cada vez mais complicado, mais complexo. O Oriente Médio agora está complexo. E hoje e amanhã vai acontecer coisas no Oriente Médio. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Tá? Pode-se disparar uma guerra ali sem... complicada. Israel não vai admitir um bombardeio pesado sobre seu território. Se Israel receber um bombardeio pesado em seu território, ele tem todo o direito de usar armas nucleares contra o seu inimigo. Porque até agora, vocês não viram um bombardeio pesado matando milhares de pessoas em território israelense. Você não viu. Entendeu? Todos os bombardeios, o seu escudo, o Hezbollah, quando atira, mata meia dúzia e tal. Ele vai lá e retalha. Mas um bombardeio em massa, um ataque de um outro país organizado que possa destruir muita gente, Israel vai retalhar. E aí ninguém segura. Por exemplo, os russos mandaram hoje para o Irã o seu secretário de Estado, o seu militar de alta patente. Para quê? O que os russos têm a ver com o assunto? Bem nesse momento de pé de guerra dos iranianos bombardear Israel. Os Estados Unidos estão prontos para intervir na guerra junto com Israel. E se os russos estiverem prontos para agir junto com o Irã? Ora, encrenca. Ou seja, pela primeira vez na história você pode ter um confronto entre russo e americano. Isso complica. Bom, então... nós estamos vivendo um momento planetário muito complicado, em que
nós estamos assistindo, não só no Brasil, mas no mundo, uma super onda de aparição de discos voadores. Uma super onda mesmo, certo? Muita gente está vendo, fotografando, filmando objeto em tudo quanto é lugar. Tá? Aqui em Curitiba, né, teve uma aparição agora muito forte, todo mundo filmou, isso é um negócio muito... E nós estamos vivendo essa onda mundial. Ou seja, o que esses ETs querem nos avisar? O que querem nos dizer? E nós temos que ficar muito atentos, então, sobre isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não espere a verdade da NASA. Só pessoas idiotas esperam verdade de autoridades políticas. Vocês nunca façam isso nas suas vidas. Você quer a verdade, vai investigar você. Vai buscar o conhecimento você. Eu aprendi isso na minha vida. Então eu fui um pesquisador totalmente independente, eu não sou aquele cara em casa que fica esperando o governo dar uma declaração. Né? É como você esperar o governo Maduro dar uma declaração. E você acreditar nele. Tá? Sobre que ele venceu as eleições. Isso não precisa nem ser político, gostar de política, você está vendo, né? Está todo mundo vendo. Né? Então, eu sou do partido ufológico. Né? Eu prego intervenção extraterrestre já. Não sou de direita, nem esquerda, nem de cima e embaixo, nem centrão, nem contra o meio. Eu sou a favor de uma intervenção extraterrestre já. Perguntas, né? Intervalo para os comerciais? Tchan, 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 tchan. Pessoal, no dia 17 e 18 agora deste mês, nós vamos estar iniciando o primeiro módulo de nosso curso anual sobre projeção astral consciente, em nosso ashram aqui. Esse curso é dividido em 4 módulos, ele só é feito uma vez por ano, tá? Então, são um módulo por mês, é um fim de semana todo por mês, onde nós estaremos, né, falando todo sobre esse fenômeno da projeção astral, ensinando técnicas e exercícios para serem feitos antes de dormir, para facilitar a lembrança e a memória da projeção astral consciente. Ok? Então, façam suas inscrições, venham participar com a gente desse curso, temos pouquíssimas vagas, porque esse curso é um dos mais procurados nosso aqui, né? Então, venham participar com a gente, tá? Muito bem. Qual que é o outro que nós temos agora, Juliana? Não, tem antes em setembro um. Agosto? Agora no final de agosto, no dia 1 de setembro, né, e 2 de... 31 e 1. Então, 31 de agosto e 1 de setembro é sábado, às 17 horas, e domingo de manhã nós vamos ter 2 conferências em São Paulo no espaço Consciência Cósmica. Então, veja bem, eu estou indo uma vez por ano só. Então, o pessoal de São Paulo aí aproveite e não perca, porque antigamente a gente ia todo mês. Agora, pela falta de tempo, pelos nossos compromissos pelo Brasil, nós só estamos conseguindo espaço por uma vez por ano para São Paulo. Então, quem é de São Paulo gosta do nosso trabalho, aproveita, tá? Então, o tema, né, Ju? Deixa eu ver o tema lá. A lei, no sábado, a lei do esquecimento, a importância de não lembrarmos de nossas vidas passadas. Esse vai ter o tema. No domingo, como nossas vidas passadas influenciam em nossas vidas atuais. Então, são 2 temas diferentes ligados às vidas passadas. Um é por que eu não me lembro. E outro, como o que você fez nas vidas passadas influencia na sua personalidade, na sua vida hoje, aqui. Tá ok? Então, muito atenção. Então, vocês podem fazer as suas inscrições, né, diretamente no Espaço Consciência Cósmica ou no local, lá no dia da palestra, vocês podem aparecer lá que a gente sempre encaixa o cara. Mas vocês correm o risco de não ter vaga também, né? Então, procure, né, o nosso site e você pode até fazer inscrição pelo nosso site, né, Ju? Em São Paulo, escrever para São Paulo no nosso site também, tá? Muito bem. Agora, em setembro, Ju, a palestra do começo, tem um fim de semana aqui, você já está aí? 7 e 8 de setembro,
é um final de semana aqui em nosso ashram e o tema será o que acontece após a morte. Tá? Para quem não sabe, nós vamos estar discutindo, né? As pessoas têm muita preocupação, né? O que acontece comigo? Se eu morrer agora, para onde eu vou? Né? Vou para um umbral direto? Ou tem aquele julgamentinho, né? Pega a ficha do cara, né? Vê todos os seus, né? Desce. Ou vai como é que a gente fala? Pro limbo, fica ali, né? E depois vai lá pro céu. Para onde eu vou? Então nós vamos conversar. Esse final de semana todo será um final de semana dedicado sobre o que acontece após a morte. Ok? Então, façam suas inscrições também, venham participar conosco, tá? Lalaflix, nós não podemos esquecer do Lalaflix, que é a nossa plataforma de streamer, né? Que tem lá mais de 1000 conferências para você, né? Maratonar, e toda terça, quarta e quinta nós temos lives ao vivo dentro de nosso Lalaflix, né? E você lembra quais os temas da semana aí, da manhã, quarta, quinta e sexta? Deixa eu ver aqui, que nós já vamos falar para você, quem é assinante do Lalaflix, essas palestras, além de ser lives ao vivo, elas ficam gravadas, tá? Elas ficam lá para você assistir a hora que você quiser. Mas você pode participar ao vivo, fazer perguntas, qualquer ajuda. Olha os 3 temas dessa semana. O planeta Metara em Alfa Centauro e sua relação com o comandante Astar Sheran. Né? 6 de agosto, às 20h30. Os alertas extraterrestres sobre o uso e o desenvolvimento de armas nucleares. Esse é o tema de quarta-feira. E, na quinta-feira, os grandes contatos deste ser chamado Astar Sheran. Quem ele contatou? Quais as pessoas escolhidas por Astar Sheran para ele dar o contato e passar a sua mensagem para o planeta Terra? Então é isso que nós vamos estar discutindo nessas 3 aulas dessa semana, né, sobre Astar Sheran, ok? Então, atentem aí, pessoal, e façam as inscrições e façam parte desse nosso Lalaflix, né? Essas plataformas de streaming que tem aí, né? Além de ser caro, o que tem de merda, né? É um outro seriado que presta, outro filminho que vai além, mas o resto é lixo que ninguém tem coragem de assistir, né? E esse final de semana aqui, pessoal, aqui em nosso ashram vai ter o nosso encontro de curas espirituais, tá? Às 16 horas nós teremos uma palestra, tudo com entrada franca, tá? Com o tema, qual que é o tema da palestra o poder de cura em nossas mãos. Olha que legal, mãos de luz, mãos que curam, né? Benzedeiras que curam. Então nós vamos estar discutindo esse tema nessa palestra. E assim que terminar a palestra, todos nós vamos para baixo da pirâmide para um trabalho de energização e cura que nós oferecemos aqui mensalmente, gratuitamente. A gente só pede a colaboração de 1 quilo de ração para cães e gatos, tá? Não é preciso fazer inscrição, é só chegar. Então, sábado à tarde, às 16 horas. Vocês podem chegar 1 hora antes, que a nossa banda, nós temos uma banda aqui, que nós fazemos a apresentação, gratuita, tem mais essa. Sem coverte artístico. Não, nós deixa aqui as festinhas, quem quiser, né, passa aquela, lembra aquela sacolinha que passava na igreja católica, lá na missa? Era um coador, eu queria que enfiava lá de ano para pegar. Eu lembro disso, cara. O cara era uma vara grande com coador, né? O cara botava lá para o cara que estava lá no meio do... para botar o seu dinheirinho lá e tal, né? Aquele quem tem, põe, quem não tem, tira. Né? E a nossa banda se chama Os Exilados de Capela. E os Anjos Decaídos. Tem mais essa. Nossa banda toca de tudo, hein?
de cabo a rabo, né? Vai do forró, ao sertanejo, ao rock and roll, ao blues, reggae, né? MPB, né? Tudo, né? E nós estamos fazendo um concurso agora para as nossas dançarinas, né? Que serão as umbraletes. Vai ter a banda, os Fidelidade de Capela e os Anjos Decaídos. Né? Esse é o nome da nossa banda. Né? E né, as umbraletes que vai dançar na frente agora, né? Tal. E eu não posso deixar de documentar isso para vocês. Isso que eu vou falar é verdade. Quem deu esse nome para a nossa banda e sugeriu esse nome foi o Di Ferreiro. O Di Ferreiro, vocalista do NX0. Bom, foi ele estava aqui um fim de semana com a gente, falou, Laércio, vamos montar uma banda, né? Nós aqui, cult, né? Os Exilados de Capela. Né? Como ele é uma pessoa muito compromissada, ele vai ser sempre convidado, né? Vai ter participações especiais do Di Ferreiro em nossa banda, Os Exilados de Capela. Aqui, tá bom? E sempre, né? Parece cantores profissionais que vão dar canja aqui também com a nossa banda, Os Exilados de Capela. Ok? Então é isso, pessoal. Namastê. Espero o comparecimento de todos aí. Namastê. Vamos lá responder perguntas. Professor, a NASA já foi atrás do senhor para obter informações dos extraterrestres? Diretamente não. A NASA não. A única coisa que eu posso falar para vocês foi essa mulher, que ela veio da NASA. Então ela tinha todos os contatos dentro da NASA, mas eu acho que não tenha. Os nossos militares estão sempre em contato, existe como que eu falei para você, existe um acordo entre os Estados Unidos e o Brasil nessas questões de segurança nacional, nessas questões de coisas mais complexas, fenômenos anômalos, eles interagem. Eu sei disso porque o general Shoa falava para mim. O general Shoa, que era um general do Exército, tá? Que militou no campo da ufologia durante muito tempo, era meu amigo pessoal, então através dele eu sei que o Brasil tem esse acordo com os Estados Unidos, né? E ele me conta um caso uma vez, olha, presta atenção, de que eles receberam, ele estava no comando e estava fazendo plantão, ele estava no comando de um quartel, e ele recebeu um comunicado de um avistamento, de uma aparição de um objeto assim, que tinha pousado em tal lugar, assim, ali perto, e era próximo. E ele, né, e ele pegou a tropa dele e foi lá, com tudo. E ele viu aqueles objetos no chão. E viu as coisas, né, estavam documentando, de repente, ele recebe um rádio do comando dele, pedindo para ele sair de lá e largar tudo lá. E ele falou assim, mas como? Nós vamos sair daqui? Porra, puta negócio importante, nós temos que registrar tudo isso para o Brasil. Ele falou, não, já estamos enviando especialistas no assunto. Ele disse assim, que ele viu helicópteros da Força Aérea Americana pousando no lugar. E eles foram retirados por comando, do alto comando dessa pesquisa. Olha que louco. E aí o general Shoa questionou, falou, pô, como é que um helicóptero desse americano está aqui no Brasil? Em coisa de meia hora ele está aqui. Eles só podiam estar aqui no Brasil, em algum lugar. Então, em algum lugar tinha uma base americana aqui. E esses americanos os caras que chegavam primeiro nessas coisas de top pesquisas, né? Pesquisas de fronteira do conhecimento, que tinha especialistas no assunto. E, olha, a tropa do general foi retirada para que os americanos fizessem essa pesquisa sozinhos. Tá bom? Então isso o general que relatou, ele relatou em palestras. Não é eu que estou inventando aqui não, tá? Mas eu nunca tive problema nenhum, como eu já disse anteriormente na palestra. Por que todos os governos do mundo continuam a governar o mundo desse jeito, sendo que eles sabem que a intervenção está próxima e eles perderiam o poder? Então, isso é verdade. O fato, deixa eu ver, o ser humano é o seguinte, o ser humano, ele sempre tem uma questão psicológica interna dele. Por que um governo comunista não pode admitir a religião? Porque a religião sempre divide o poder.
Por quê? Você tem o ditador militar lá ditando uma norma social, certo? E você tem Deus, você tem Jesus. Então você tem duas fontes de poder. Então o ser humano ele passa a adorar tanto Deus e Jesus e tem que se submeter às leis da política. Então são dois poderes divididos que vão controlar o ser humano. E numa ditadura, seja ela qual for, principalmente uma ditadura de esquerda, eles tentam eliminar esse outro controle psicológico do ser humano. Então, não pode haver nenhuma religião, não pode haver nenhum Deus. O único Deus é o Estado. Sabe? Então é assim que funciona o Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista da Coreia. A União Soviética teve uma certa abertura depois com essa questão de religião, mas eles sabem. Entendeu? No começo as religiões eram perseguidas. A China, quando invadiu o Tibete, ela destruiu 6.000 monastérios budistas. 6.000. É como se todas as igrejas do Brasil fossem destruídas e implantassem o comunismo, botassem no chão. Certo? É a mesma coisa quando a ISIS tomou o Iraque um certo tempo, lá eles foram lá destruir todos aqueles templos antigos, sabe? Aquela coisa mais histórica, arqueológica, uma perda incrível pela arqueologia. Os caras estão fanáticos, tal, entendeu? Então é o que acontece. Então, vamos supor, a China, vamos supor, comunista, vamos dar um exemplo para vocês aqui, ela não admite esse lado espiritual e religioso, certo? Ela quer ser a dona direta do poder e do controle ideológico de sua nação. Imagine aparecer o ET. Aparecer uma força superior vinda do espaço que vai começar a falar. Que ideologia nova esses caras vão trazer? Será que é uma ideologia comunista ou uma ideologia capitalista? E se essa ideologia entrar em confronto direto com o que esses partidos políticos pregam para a sua nação e para o seu povo? Então, mais uma vez, você vai dividir o poder. E isso é uma amedronta tanto para o lado da direita quanto da esquerda. A direita americana tem um medo que uma força superior assuma a visão ideológica do seu povo. É o povo começar a acreditar numa divindade extraterrestre agora. Você está entendendo? Então, você cria uma outra fonte de poder e você perde o controle da população. Então, o maior medo terrível é você perder o controle ideológico do seu próprio povo. Então, por isso, até hoje, todos os países do mundo fizeram um acordo de nunca revelar nada sobre o fenômeno. Até o momento que eles resolverem romper essa barreira e doa quem doer, doa a qualquer ideologia política que doer, eles vão aparecer em massa. Aí, nós vamos sentar para ver como é que vai ficar esse planeta. Tá? É isso. A NATO é NATO, não é NATO. Tá certo, tá certo. A NATO tem avisado a Rússia e Israel para não escalarem o conflito, pois foi ordem dos ETs não haver uma guerra mundial. Sim, os ETs sempre colocaram, né? E como o próprio Edgar Mitchell, que eu falei no começo da aula, que os ETs impediram uma guerra, eles impediram fazendo isso, né? Falando do perigo, falando para tomar cuidado, e os americanos sabem que todo mundo sabe que tem essa força superior, e ninguém sabe como essa força superior vai agir num caso de uma guerra total. Se essa força resolver intervir, todo mundo sabe que vão perder o poder. Porque estão diante da maior força que eles puderam enfrentar até hoje em suas vidas. Porque imagine eles tentarem uma guerra nuclear e os ETs intervirem com uma força inimaginável, que eles não têm a mínima noção dessa força, e eles vão ter que se curvar. Eles perdem totalmente o poder. Poder militar, poder ideológico, poder tudo. É só os ETs começar a fazer discurso que toda a ideologia do planeta vai para o chão. E não só ideologia política, ideologia religiosa, os fanatismos religiosos, os fanatismos do Oriente Médio, todos esses fanáticos vão se curvar. Porque é claro que eles serão chamados de anticristo. É claro. Isso vai ser a primeira forma que os governos vão agir contra essas forças. Vai ser um rebu danado.
E eu vou ficar tão feliz de ver esse barco pegar fogo, né? Porque não tem outra saída para o nosso planeta. Se a gente largar, é morte, é guerra no Oriente, é essa sacanagem na Venezuela, é uma puta sacanagem com o ser humano, com o homem, com o coitado, com o simples, humilde que está ali, trabalhando e só sofrendo. Então, os ETs estão vendo isso. O plano espiritual está vendo toda a sacanagem que vocês estão fazendo, que esses políticos estão fazendo. Eu que sou espiritualista, eu sei. O Djar está vendo tudo. Ao dia que vocês morrerem, vocês vão ver que é bom para tosse. Aonde nós vamos reencarnar vocês? Quiron vos espera. Um planeta na idade da pedra vos espera. E os políticos têm as primeiras vagas. Tá? Tem vaga garantida. E eu vou ser o cara que eu vou pilotar essa nave para levar essa turma para lá. Eu posso ser até o cobrador. Eu vou ser o cobrador. Eu contrato o cobrador, todo mundo lá para. Né? E nós vamos comprar uma puta passagem cara, né? Essa passagem vai ser cara. Tudo que o cara roubou, que é o preço da passagem. O cara não tem dinheiro para voltar mesmo. Para ficar lá. Vamos lá. Professor Lalá, a NASA já teve algum contato com os ETs, assim como o caso dos comunautas da Soyuz? Se teve. Eu já contei o caso da Soyuz 6, que os ETs chegaram pertinho, assim, a dar um oi para o astronauta, sabe, fazer assim para o astronauta. Porque eles chegaram tão perto, fora da nave. Primeiro chegou uma nave, redonda, uma bola, perto da Soyuz 6. E aí a nave tinha escotilha, né, a nave dos ETs. E aí, lá na nave, eles fizeram assim para o ET. E o ET respondeu assim também de dentro da nave. Eram humanos, bonitos e tal. Aí os ETs fizeram o quê? Colocaram um traje espacial, mas um traje espacial tão fino, em relação àquela puta tramóia que nós temos para ir para o espaço, para sair fora da nave, né? A gente chama de passeio espacial. Cara gigantesco, aquele traje apertado. E os ETs um traje fininho, só com uma plaquinha aqui na cara, saíram e foram assim, pertinho da janela na nave dos caras, e eles bateram na porta querendo entrar, tomar um café com os russos. E aí os russos falaram com a base lá se podia abrir a escotilha para deixar os ETs entrar, para ter uma troca de ideia. Aí a base russa falou assim, niet. Você sabe o que é niet? Em russo? Não. Mas esse caso foi bem documentado, viu? Mas a NASA teve muitos contatos. Eu falei, até Apolo 11, todo mundo. Você sabe quem teve mais contato? O astronauta que ficou sozinho em órbita da Lua, o Michael Collins. Porque quando os dois astronautas desceram no módulo lunar, e ficou praticamente assim, um dia inteiro na Lua para depois voltar e acoplar, esse cara ficou sozinho lá em cima. Ele falou que ele ouvia vozes estranhas. O rádio dele começava a ter línguas estranhas. Ele tinha que dormir, tinha que relaxar, mas ele não conseguia dormir. Quando ele dormia, vinha sonhos assim, completamente louco, com disco com ET. O cara pirou, quase que pira, porque ele ficou sozinho ali. Professor, a NASA, o Vaticano e os governos têm alguma história para contar para a humanidade caso os ETs intervenham? Ou, quando eles intervirem, o véu de Maia cairá? É claro que não vai ser assim da noite para o dia que o véu vai cair. Vai ter todo um processo de adaptação a essa nova ideia. Os cientistas vão apoiar, muitos religiosos e políticos vão querer armar maior confusão. Certo? Exatamente por esse fenômeno começar a quebrar ideologias políticas, abrir buraco nas ideologias ditadoras, certo? E isso vai ser combatido. É inevitável que se combata. É inevitável que muitos religiosos vão dizer que é o Satanás chegando, é o anticristo, vocês tomem cuidado, né? Não é de Jesus, não é de Deus, sabe? Isso vai ter de monte. E não só os religiosos, o Vaticano, eu acho que o cara que mais tem bom senso é o Vaticano nessa história. As outras religiões é que me dá medo. As outras religiões é que me dá medo.
Porque o que tem de asno nessas outras religiões não está escrito. Aí você pega o pessoal do Vaticano, é tudo gente estudada, tudo gente universitária, cursos de teologia profundo. Esses caras discutem todas essas coisas. Esses bispos, esses padres são estudados. Agora você pega essas igrejas crentes, o cara não estuda nada, pega a Bíblia lá, interpreta do jeito dele e monta uma igreja. Não é verdade? A teologia que eles fazem é uma teologia que eles inventam. Você acha que eu não sei disso? Estou com a razão, cara. Não tem universidade, faculdade. Só algumas igrejas organizadas, como a Igreja Batista, certas igrejas luteranas, eles têm, né? Mais antigas, metodistas. Aí eles têm todo um processo de seminário mesmo, sabe? De estudar, tá? Aquela coisa toda. Mas aqui no Brasil, cada esquina tem uma igrejinha, cara. É a famosa pequenas igrejas, grandes negócios. Olha lá. Os Estados Unidos estão fazendo engenharia reversa em discos voadores? E por que eles não descobriram o significado de imagens e implantações na Inglaterra? Bom, são duas perguntas em uma. Primeiro, não é os Estados Unidos que vai estudar as marcas na Inglaterra, são os ingleses. Certo? E eu já disse para vocês, oficialmente, ninguém fala nada dos ETs. Então, tudo que você sabe de ufologia dos ETs é de grupos amadores, é de grupos não ligados a nenhuma oficialidade, não ligados a nenhuma universidade, eu quero que vocês entendam isso. Tudo que nós sabemos de ufologia é de pesquisadores amadores, pesquisadores até bem intencionados, pesquisadores bons, tem muitos pesquisadores bons. Hoje tem muitos cientistas nesta linha, que são bons, escrevem bons livros, bom material. Tá? Então não vem de meio oficial. Tá? Não vem de meio oficial. Você está entendendo? A primeira coisa importante que vocês têm que entender sobre isso. Tá? E o significado das plantações é muito engraçado, porque tudo ali é simbólico, né? É uma comunicação que a gente diz, é uma forma de comunicação, né? Vamos por assim, totalmente minimalista. Né? Cada um interpreta o jeito que quer, é uma obra de arte, é um negócio assim. É para entregar, é uma coisa estranha, esquisita, que dificilmente alguém pode, um ser humano vai lá e pode fazer igual, entendeu? Sem que ninguém perceba, sem que ninguém veja. Então isso é um enigma, para encucar a cabeça do ser humano. Mas por que aparece 90% na Inglaterra? No Brasil tem um ou dois de vez em quando, porque no Brasil nem plantação de trigo tem, né? Só lá em Ipuaçu, em Santa Catarina, mas a gente tem plantação de trigo. Que o trigo ele é mais fácil para fazer esses símbolos. Nós plantamos muito mais soja, milho, né, essas coisas. Trigo a gente planta muito pouco, inclusive a gente é altamente dependente de trigo importado. Sabiam disso, né? A gente, o mercado nosso não planta trigo o suficiente. Por isso que quando sobe o dólar, o pãozinho na padoca vai às nuvens, né? Acabou? Que horas são? Então tá bom já. O assunto foi muito importante, esse bate-papo com vocês, tá? Eu sempre curto demais estar aqui nesse papo aberto. E convido vocês para vir conhecer o nosso trabalho de perto, venha conhecer o nosso ashram, veja os nossos livros, o nosso material que nós temos sobre os temas, né? Eu tenho um livro chamado Física Quântica e Ufologia, onde a gente diretamente tenta explicar os fenômenos ufológicos à luz da física quântica. Ok? Tá? É muito importante a gente discutir isso também, quem gosta de ufologia dessa área. Tá? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês a presença. Namastê, muita paz e muita luz a todos. Namastê.